Pessoal, tem um negócio aí que eu acho que é fundamental para a gente dominar o debate que a gente está fazendo, que a gente tem usado muitas expressões de sala, tipo inovação Rivotril, mimimi e tal, e acho que essa separação aí aristotélica entre lógica e retórica é fundamental. Vamos trabalhar da seguinte forma. Se eu começo com a lógica e em cima da lógica eu estabeleço uma retórica. Isso é ciência. Quando eu faço uma retórica e chego numa lógica a partir da retórica, isso é propaganda. Vou repetir. Quando eu tenho uma lógica, eu procuro analisar o fenômeno. Eu tenho um fenômeno, eu procuro analisar, e aí eu vou ver fator causante, fator detonante, fator consequente e fator atuante, sugestão. Isso é um ferramental lógico muito eficaz. Então, eu parto dessa conceituação e depois eu preciso de uma retórica. Olha só, galera. Eu preciso de uma retórica para o convencimento das pessoas de uma lógica que foi construída com bases sólidas. Eu parto da lógica e crio uma retórica. O que a gente tem no mercado hoje? Nós temos uma retórica que constrói uma lógica. Eu não parto da lógica, eu parto da retórica. Então, o que a pessoa faz? Ela faz o invertido. O que as pessoas hoje estão consumindo em termos de palavra-chave? E aí, a partir da, digamos, transformação digital. Aí eu pego transformação digital e desenvolvo em cima dessa demanda uma retórica. E aí o conceito não é um conceito lógico, é um conceito retórico, que ele não tem base suficiente lógica. Então, qual é a grande diferença que a gente tem na escola hoje? A nossa escola hoje, quando a gente fala de sala e de cozinha, eu estou sugerindo que a gente passe a usar uma outra coisa. O que é a cozinha é a lógica. E a gente parte dessa diferença em relação ao mercado. A gente estrutura uma lógica baseada em ferramentas, antigas, não velhas. Essas ferramentas antigas estruturam a nossa lógica e a partir dessa lógica eu vou construir uma retórica em que eu faço um alinhamento o tempo todo com a lógica. Então, por exemplo, quando eu fui lá em Juiz de Fora, que a Mercedes criou lá o labirinto lá do livro, em que ele criou o kitnet do mundo. O kitnet do mundo, que depois a gente brincou, a história do kitnet do mundo, que eu faço aquela brincadeira do aumento populacional, que a pessoa está no kitnet, é uma retórica para difundir uma lógica estruturada. Isso é uma escola de pensamento. A escola de pensamento ela tem uma narrativa lógica, tem uma estrutura lógica, e a partir daí ela cria uma retórica. Só que essa retórica ela não é livre, ela não é aberta, ela é uma retórica que tem que estar alinhada com o conceito. Então, é a parte retórica da narrativa. Então, eu tenho a parte lógica da narrativa, que é o que a gente chama de sala, de cozinha, e eu tenho a parte retórica da narrativa, em que eu faço uma concessão para o convencimento das pessoas, porque toda a narrativa tem, na ponta, uma proposta de atuação. Então eu tenho que convencer as pessoas de que a nossa narrativa é a que tem a melhor lógica, e eu crio, então, conceitos retóricos para apresentar essa lógica. Então eu vou dividir entre narrativa conceitual, que é a narrativa lógica, e a narrativa retórica. São duas coisas diferentes. O que o mercado está fazendo? O contrário. Eles percebem o que pode ser vendido, então eu crio uma retórica
E o conceito vem da retórica e não da lógica. E aí então fica uma lógica retórica e não uma lógica para se ter uma retórica. Você tem a retórica para se ter a lógica. Aí fica uma lógica vazia. Então você não chega aos fatos. Você vende com mais facilidade, porque o que você faz? É mais ou menos aquela ideia da síndrome da Cinderela. A menina é Cinderela, ela quer o príncipe encantado, aí chega o cara e fala assim, o que você gostaria que fosse teu príncipe encantado? Ah, eu queria que ele cantasse, que ele tocasse violão. Ah, eu toco violão, eu canto, vou mostrar tudo isso para você. Entendeu? Ele preenche as fantasias dela. Então é isso que as pessoas estão fazendo. E aí no final o que vai dar? Aí as coisas não batem com a realidade. É um pouco por aí, é uma discussão bem legal. Queria a opinião de vocês, para a gente entrar o final do carnaval aí já tocando um samba bacana. O que vocês dizem? Bom, se você está ouvindo esse áudio foi produzido em fevereiro e eu disponibilizei para o pessoal na internet depois de julho. Se você quer participar desses debates de ponta do futurismo competitivo, vem para a escola. Vou te dar o zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.